Por Dentro do Gráfico, com Sérgio Sanita. Vamos viver um momento de emoção aqui. Você que acompanha a TC Rádio já viu o retorno do Sanita na última terça-feira, quando dentro do Almoço de Negócios a gente conseguiu reeditar o Desafio do Sanita, um quadro de amplo sucesso. Vinícius Custódio, Guilherme Serrano recebem o Sanita e os desafiados por ele. Mas a gente vai ter a emoção também aqui no Expresso da Manhã, porque semanas e semanas depois o Sanita está de volta. Quero agradecer muito a todos vocês do público, vocês ouvintes que se preocuparam, que mandaram pergunta pra gente aqui conforme as segundas-feiras vinham. Cadê o Sanita? Onde é que ele anda? A gente dividiu dentro do possível que o Sanita se recuperava do acometimento da Covid-19, virou o jogo com a categoria de sempre e saiba que você é muito querido, muito amado, fez uma falta danada aqui, é muito bom te cumprimentar de novo, Sanita, bem-vindo. Obrigado, Léo, obrigado pelo carinho de todos aí, recebi muitas mensagens quando eu estava internado, de clientes e pessoas que me acompanham. Então agradeço o apoio de todos aí que ajudou na recuperação, com certeza. Com certeza, é energia, né? Isso ajuda demais. E vamos lá falar de mercado. Se bem que a gente pode falar em sua homenagem de São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo conseguiu uma vitória em cima do Grêmio na calada da breca ali, acréscimos, né? É importante, né? Saiu do Z4 ali, Palmeiras perdeu, coloca um pouquinho mais de pressão no Palmeiras, vamos ver. O Vini ficou feliz demais com a derrota do Palmeiras. E com o juiz ficou. mais ainda. Não, no Twitter lá teve até gente falando calma, né? Mas o cara tava olhando outra coisa, não sei se já viu a imagem, ele expulsou o Patrick de Paula, ele tava olhando outra coisa. O cara escorregou e o cara expulsou, lá, né? Mas enfim, eu acho que, eu já falei aqui e repito, o São Paulo é favorito na Libertadores, o Palmeiras nunca ganhou um jogo do São Paulo na Libertadores, não tem como ser diferente, então o São Paulo é favorito. Eu não tenho expectativa, mas assim... É um jogando pro outro. Não, desde o começo do ano, depois que o São Paulo ganhou o Paulista, o ideal pro torcedor é que ele ganhasse a Copa do Brasil. Sim. Então, Libertadores não estão importando muito esse ano. Se ganhar a Copa do Brasil, tá de bom tamanho já. Agora quem não tá nada feliz, viu, o Sérgio Sanita, é o Felipe Corleta, que é torcedor do Grêmio. O São Paulo meteu 2-1 pra cima do Grêmio no último minuto. O cheirinho de Série B pro tricolor gaúcho não tá distante. E o cheirinho de mercado, hein, Sanita, como é que tá? Hoje a gente vai fazer aí a análise de performance dos setores do Ibovespa e, é claro, do Brasil, né, ante os pares emergentes. O que você separou pra gente? O momento do mercado é bem complicado, né? Dado que as pessoas estão frustradas com bolsas americanas fazendo novas máximas e aqui a gente... Descolado, né? 2 meses já aí em viés baixista. Bom, eu separei 2 gráficos aí para colocar na tela. Primeiro para a gente analisar os setores. O setor que mais tem uma pior performance, né? Não de agora, mas desde a máxima histórica de início de janeiro de 2020, foi o índice imobiliário, né? Com o problema todo do coronavírus, né? Todo mundo começando a ir para home office. E depois, né? Apesar de uma recuperação ensaiada, aí a gente viu um tom do mercado, do Banco Central, né? De uma elevação maior da taxa Selic, mais acelerada, além dos altos custos dos insumos para as construtoras. Então, aço subiu demais, cimento subiu demais. E apesar das construtoras aí classe A não terem muito problema, a gente viu resultados aí de Cyrela, muito bom, as construtoras que têm classe mais baixa, elas realmente sofrem, né, um pouco na sua margem. Então, é o que justifica, por exemplo, a gente tá olhando o Imob caindo quase 15% só em 2021. O IFNC também está caindo forte, quase 9%, apesar dos bancões aí estão dando lucro, né? Recorde de lucro atrás de recordes. A gente vê que eles estão perdendo, né? Mercado, estão perdendo aí apelo. Eu brinco aqui, já brinco há muito tempo, né? Não conheço ninguém com menos de 40 anos que abre conta no Banco do Brasil. Então, é aquilo, os bancões estão perdendo apelo para as fintechs, né? E apesar de darem lucros, né? Recordes, estão com viés baixista já. A gente tem índice de energia elétrica caindo 5% também por conta de aumento de custos, bandeira vermelha, bandeira amarela, crise hídrica, né, que está afetando o setor. O IFIX, que teve aquele boato de tributação, caiu forte, né, recuperou em V, inclusive superou o topo anterior, agora voltou a mostrar fraqueza. Então o IFIX também cai próximo de 4,40 aí no ano. O índice de consumo, que é o índice... Tem varejistas, tem construtoras, é um índice bem heterogêneo, caindo quase 4. Utilities, né? A parte de saneamento junto com energia aí cai 3,70. Dividendos 3,12 e BOV 3,10. Então, até aí, 3,10 de queda no ano, alguns setores, né? A maioria estão acompanhando o IBOV, né? Alguns mais próximos, alguns mais longe. E aí a gente olha os que estão performando melhor. Índice de small caps,
que estavam muito forte, muito bem até o topo histórico em junho e agora começaram a mostrar mais fraqueza. Como subiram mais forte, estão caindo também mais forte. Mesmo assim, elas estão ainda positivos 1,95 no ano. Índice industrial, a indústria mostrando muita força por conta de um dólar mais forte, a gente está com um dólar próximo de 5,30, balanços trimestrais aí mostraram muita força. A gente pega Gerdau, Minas, Vale, Petro, então o setor industrial e principalmente os que tem uma exposição maior ao dólar, muito bem, muito bem. O índice de materiais básicos que eu brinquei durante todo o ano, que é o camisa 10 do Ibov, né? Performando muito forte, levando o Ibov aí a se sustentar bem, subindo 9,35 no ano. Apesar de ter uma correção nas últimas semanas, especialmente por uma queda mais forte de commodities metálicas, minério e tal, a gente ainda tem o índice de materiais básicos subindo mais de 9% no ano. E o líder BDRX, que é o quê? Que são índices de BDRs, né? Brazilian Depositary Receipt, são empresas americanas que negociam aqui na nossa bolsa. Então, como o dólar está forte e o SPX está na máxima, nós estamos com a maior valorização no índice de BDRX, que vai subindo quase 12, 11,80 no ano. Né? Agora, o que a gente tem que entender, né, é que a gente está num ciclo de mercado onde as pessoas, né, já estão passando aí do medo por desespero, quase entrando no pânico. E geralmente, quando a gente vê esse movimento de capitulação das pessoas, a bolsa não é para mim, isso é cassino, a bolsa não funciona, é o momento que a gente vê o mercado fazendo fundo, né? Então eu acho que está muito próximo aí, principalmente essa semana mais pesada, vencimento de opções, vencimento de índice. O mercado pode dar uma pesada e pode ser o próximo step, da pessoa passa do medo pro pânico e a pessoa já começa a pensar em desfazer as posições, eu vou vender tudo que vai cair, e Ibov é 70 mil pontos de novo e aí o mercado faz fundo e começa a subir de novo. Que é o fundo, é o bom e velho piso, né? Chega ali na base e depois começa a subir. É o melhor ponto de risco-retorno. E são onde as pessoas, por não ter o conhecimento de mercado, não acompanhar nem fundamento nem gráfico, acabam entrando em pânico, desanimam e zeram suas posições. Geralmente é aí que o mercado faz fundo, né? Então a gente tem que capturar muito bem isso. A gente está com falta de fluxo, né? Saiu muito IPOs, que fez com que as pessoas vendessem empresas da B3 para comprar os IPOs. A gente está com problema entre os poderes, especialmente aí o executivo judiciário, ambos puxando muito a corda, é muito complicado, né? Mas o Brasil sempre foi assim, e é isso que nos faz ter várias oportunidades. À medida que o país comece realmente a andar, a gente tem uma enorme valorização. Bolsas americanas estão fortes, mas já estão meio caras, né? A gente pega o preço, o lucro aí, realmente está bem esticado, né? E aí a gente fala, pô, mas será que é uma coisa só do Brasil? Aí no segundo gráfico, lá, eu coloquei pra gente tentar entender, é realmente só o Brasil que tá ruim? E a gente vê no segundo gráfico que não. O EWZ, que representa o Brasil, ele tá ali na meiuca, né? Ele tá caindo quase 2% no ano, mas ele tá subindo mais que os mercados emergentes, ele tá subindo mais que a Coreia do Sul, ele tá subindo mais que Tailândia, que Chile, que Colômbia, que Filipinas, que Indonésia, que Chile, Turquia, que Peru. Ele perde para alguns a verdade, mas a gente não tá tão mal assim. Então acho que é o momento mais específico de muito IPO no nosso mercado, falta de fluxo e briga entre os poderes. Eu acho que à medida que isso deu uma estabilizada nos próximos meses, a gente tem tudo para retomar o caminho das máximas históricas. E o recado é esse: não se desespere, não desanime. Se você tem um olhar mais fundamentalista, nada mudou. As empresas estão trazendo balanços excelentes, muito bons, né? Muito fortes. Se você é da parte técnica, obviamente que você tem seus pontos de stop, mas à medida que o mercado volte a mostrar força, acho que vai ser uma baita oportunidade para a gente começar a reavaliar novamente compras. Grande Sérgio Sanita. Daqui a pouquinho tem o top 3 do Sanita. Você vai curtir as 3 ações que, no entendimento dele, mais devem correr, mais devem avançar ao longo da semana. Um quadro de muito sucesso que a gente está resgatando. Mas eu tenho 2 pontos e o Vini me sinaliza que tem mais um lá. Então o primeiro é no Pique com Sanita agora, outro quadro. Rapidinho então. Oi! Papéis da Oi estão sendo negociados a R$1,05. É um bom ponto de entrada, Sanita? Eu acho que R$1 é difícil perder, memória de preço ali, né? Mas a empresa entrou num viés baixista depois que perdeu 1,50 ali. O mercado não gostou do plano estratégico, o viés é de baixa. Eu acredito que começa a ficar num ponto bem interessante para médio a longo prazo. No curto prazo ainda a empresa tem que resolver algumas questões, travada, né? Dívida, esse plano estratégico. Então assim, para quem gosta de uma small cap, que ainda está em turnaround, que tem a possibilidade de dobrar, triplicar, mas para médio e longo prazo, acho que começa a aparecer uma boa oportunidade nela, sim. Meu segundo ponto, Cash 3. Quando a gente voltou do intervalo, Cash 3 chegou a entrar em leilão, já rompia a perda de 10%, perdia o patamar dos R$50, foi a leilão,
chegou a corrigir um pouquinho para cima, volta a cair, agora o acumulado do dia já registra a perda de 13,27%, os papéis estão em R$ 48,70. Para a galera que não conseguiu surfar a onda tão forte de alta, fica aquela pergunta, pô, será que agora então não é uma oportunidade de entrada? Qual que é a tua leitura, Sanita? O papel subiu muito forte, ficou eufórico, né? E à medida que agora está saindo os balanços, não só a Cash 3, a gente está vendo várias empresas apanhando, né? Mesmo que o balanço saia dentro do esperado, o mercado está batendo. Então eu falei já algum tempo atrás, inclusive quando eu votei na semana passada, que um ponto aí para começar a se olhar a entrada novamente Cash 3 era R$ 54 a R$ 52 reais. Retração de 50% ali, média de 50%, ela não está segurando. Se ela não segurar nesse ponto hoje, não reagir, provavelmente ela vem um pouquinho mais para baixo, acho que ali na faixa dos 42, na retração de 618. E não é nada anormal, né? A gente tem uma pernada de alta, é uma correção. Essa retração de 618 pode ser uma excelente ponto de entrada em relação ao risco-retorno. Você pode entrar, pode dar errado? Pode, mas você tem pouco a perder. Se o papel voltar a reagir para ali e voltar às máximas históricas, quanto você não vai lucrar, Pois né? é. Então, é uma ótima empresa, é uma empresa tech, uma empresa que o mercado está trazendo ela numa forte alta nos últimos meses e pode ser uma bela oportunidade também. Não é uma coisa específica de Cash 3. Você pega todas as techs aí, estão apanhando bastante. Demais, né? Então, eu acho que se vier na retração de 618 lá, vai ser uma baita relação risco-retorno para entrar Só em cash. repete bem os números pra gente ter clareza. Se perder 48, pode buscar 42, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou falar com mais propriedade. O 54 a 52 era o ponto inicial que ela deveria ali mostrar uma reação, né? Tá. Não mostrou. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico para falar o ponto exato, falar mais claro aqui. O 50, deixa eu colocar no 4G aqui, porque o Enquanto você acha aí, faz É. a sua, Vini. Não, enquanto o Sanita acha aqui, mais um registro, viu, Léo? O Sanita falava, o Ibovespa perdeu o patamar dos 120 mil pontos, tava tocando a mínima intradiária agora há pouco, tá recuando 1,31%, agora o Ibovespa é cotado a 119.608 pontos. O Indifut, que é o futuro do índice Ibovespa, indica que a situação vai piorar. Né? O Indifut aqui toca agora a mínima intradiária a 119.575 pontos. Olha lá, o Ibovespa seguindo aqui em linha com o Indifut agora, renovando mínima intradiária, o Ibovespa caindo 1,34% agora. Boa, Vini, é um bom complemento aí ao que o Sanita escolheu. Não tá pegando aqui, mas assim, eu lembro muito bem que o ponto de retração de 50 era R$ 54 reais. Tá perdendo hoje, provavelmente. Sim. Eu acredito de memória, aí era entre 44 e 46 reais o próximo ponto aí de retração, tá? De 618. Depois eu até faço um post aí, mando para vocês, tá? Já que não tá pegando aqui o 3G nem o Wi-Fi, mas exatamente esse ponto. Então eu acho que ainda mais com a queda de hoje, começa a ficar cada vez mais uma relação risco-retorno interessante aí, novamente, por um horizonte de médio a longo prazo. Pode ser que no curto prazo ainda, por conta de tudo que a gente falou aqui, né, desse conflito aí político, a gente ainda tem uma estabilidade, mas pro médio e longo prazo começa a ficar bem interessante. E pra gente fechar, o top 3 do Sanita, esse quadro de Vamos sucesso. Vamos lá. Quais as 3, Sanita? 3 ações que eu achei bastante interessantes aí, e acho que essa semana correm. Leve 3 foi o alvo da minha coluna aí que eu fiz na sexta-feira. Subiu bem na sexta, estava subindo hoje, não sei como está agora, mas estava subindo. Subindo 1,77% a R$ 34,98. Boa. Redditor também, o setor de saúde semana passada mostrou muita força. Redditor é um dos ativos também que está mostrando força para continuar a buscar a máxima histórica, tá? E Vivara, que soltou balanço, apresentou uma boa alta aí no começo do dia, eu acredito que está numa boa relação risco-retorno aí. Então, Leve 3, RDOR3, Redditor, e Viva 3, Vivara. Vivara que está subindo 3,15% a R$ 30,80. Abusamos aqui na volta do nosso Sérgio Sanita, repetindo para você então, Leve 3, RDOR3, Redditor está subindo 0,55%, R$ 73,40 e Viva 3, papéis da Vivara, é o top 3 do Sanita. Segunda-feira que vem a gente vê como é que foi a performance desses 3 papéis. Só para encerrar muito rápido, Sanita, para deixar registrado, vários ouvintes aqui mandaram mensagens desejando boa volta para você, viu? Muito obrigado, gente, valeu, é um prazer estar aqui. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.